Fala, nação tricolor, tudo bom? Novamente o seu resenha 1918 no ar, o seu 17º episódio. Hoje, um programa um pouco mais resumido, com alguns assuntos quentes, vamos colocar assim: saída de treinador, vitória, chegada de treinador, tudo isso vocês vão estar ficando ligadinhos aqui no nosso programa, nesse episódio de número 17. Estamos com desfalques, estamos com o DM liberou, mas o departamento físico também não liberou, mas mesmo assim vai trabalhar hoje e com convidados. Eu vou passar para nossa amiga Mirella, minha companheira, cadeira cativa, que o DM não queria liberar, mas veio participar do programa. Fala aí, Mirella, suas considerações iniciais. E aí, Lucas, primeiramente me perdoe pela voz, a gripe me pegou aqui. Como o Lucas falou, o DM teve que liberar a força, mas estamos aí para mais um programa. E com uma semana especial, né, Lucas? Que a gente vai começar a colocar em andamento aí um projeto e ver como é que ele vai sair. Espero que muito bem, obrigado. Assim espero. Vou passar a bola para o convidado, ele já participou de outros 2 podcasts. Eu não me recordo dos quais, porque assim, já estamos indo pro 17º, então a memória às vezes pega. E aí, Ian, tudo bom, meu amigo? Fale aí um pouco, abra sua participação neste capítulo de hoje. Bom, se o DM não liberou alguns, tem uns reforços aqui, eu estou para reforçar o podcast, então, reforço de peso na área. E para a gente iniciar, podemos dizer que a semana foi bem atípica no Fortaleza, a gente espera de tudo, mas fomos pegos de surpresa com algumas coisas, e vamos ditar ao longo do programa. Seguimos. Eu quero mandar um abraço e um alô, e se a galera puder seguir, dar uma força, a página Conexão 1918. É uma página muito boa, tem gente muito bom trabalhando por ela, então dê uma olhada aí na Nação Tricolor, dê uma força para essa página aí, que vai ser uma página muito boa para você seguir aí nas redes sociais. Já vamos entrar logo dentro do programa para falar na bomba do final de semana, vamos colocar assim, né? A saída do Ceni. Quero saber para vocês, ou de vocês, aliás, o que vocês viram nessa saída, qual foi o sentimento dessa saída, e uma pergunta que eu fiz e faço agora aqui para vocês: a vida sem Ceni? Creio que nós fomos pegos de surpresa, acho que toda a torcida em si não esperava essa saída. Eu, pelo menos, quando começou a surgir os boatos, muitos foram surgindo que iria ocorrer, eu, de prontidão, disse que não iria ocorrer, muita gente duvidou, mas realmente aconteceu, né? O sentimento de gratidão, o Rogério fez muito pelo Fortaleza, é inegável, não somente pelos títulos que ele conquistou, né, o clichê dos títulos, 3 títulos em menos de 2 anos com a gente. A parte estrutural é a parte que eu me apego mais, né? O legado do Rogério, ele não é a curto prazo, não é títulos, ele é a longo prazo. Ele vai dar uma base para a gente conseguir almejar novas metas e conseguir, consequentemente, objetivos. Então, o Rogério merece, sim, um novo desafio. Eu não sei ao certo se foi o momento ideal para ele sair e nem para o Fortaleza receber essa saída, no meio de uma Série A, mas a gente não pode se apegar tanto a isso, né, ao lado negativo da situação. A gente tem que se apegar mais às lembranças positivas, do que foi conquistado, e sim, a vida sem Ceni. Precisamos seguir. O Fortaleza é uma instituição centenária, é uma instituição, né, enorme, e não é por causa do Ceni que ela vai parar. Então nós seguimos com o nosso planejamento e vamos em busca de tudo que merecemos. Sim, existe uma vida sem Ceni, assim como existe uma vida, qualquer vida após passagem de jogador, passagem de treinador, passagem de diretoria. Até porque Fortaleza é o Fortaleza e precisa ser maior do que qualquer coisa. Mas esses dias eu parei para pensar que existe sim uma era antes do Ceni e pós
Ceni, que é essa que a gente vai viver agora. No início, quando foi cogitado o Ceni vir pra cá, eu não queria. Eu dizia que não ia dar certo, não sei o que, e paguei com a língua. Nesse final de semana eu dei uma surtada porque ele ia sair, né? Tava certeza ele indo pro Cruzeiro. Acordei gente de madrugada por causa desse meu surto quanto à saída do Ceni, mas fica aquele agradecimento pelo que ele fez pelo Fortaleza, pelo que ele propôs como objetivo do Fortaleza, porque ele fez um Fortaleza crescer, independente dele, crescer com suas próprias pernas, ajeitando o CT, começando a trabalhar dentro do CT, que eu achava isso certo, e fazer os melhoramentos tanto no PC como também no CT, e fazer aquele objetivo, aquele pensamento de que Fortaleza é maior de tudo e ele precisa ser grande como a sua torcida. Espero que ele seja feliz no Cruzeiro, não desejo mal a ele, mas eu fico com aquela pulga atrás da orelha e culpo um pouco a diretoria pela saída dele. Mas enfim, saiu, agora bola pra frente e vida que segue. Eu sou suspeito a falar dele por ser um fã. Não vou mentir. O Ceni é um campeão. Quando ele veio pra cá, me empolguei muito, porque eu acreditava num trabalho bom, vitorioso, como foi. Mas quando deslizou no Cearense de 2018, eu mesmo falei com o presidente, o homem cai ou fica. E o presidente falou, não muda nada. Eu fiquei com o pé muito atrás. Mas a campanha da Série B mostrou que o presidente estava certo e 99% da torcida estava errada. Ceni, para mim, hoje pode-se colocar um sinônimo de vitória, de conquista. O que o Ceni fez pro Fortaleza foi além das 4 linhas, como vocês falaram. Entrou em CT, entrou em PC, entrou em mudança de pensamento, de filosofia, algo que se não tivesse tido alguém para dar esse choque de realidade, a gente poderia estar muito atrás dentro de uma Série A e isso ia pesar lá na frente. O Ceni ganhou tudo que podia ganhar aqui, dentro da alimentação do Fortaleza. A gente tem que ser realista, nós não temos condições de brigar para ser campeão no Campeonato Brasileiro e hoje não temos condição de brigar por uma Copa do Brasil, até porque é muito pesado e a gente não tinha elenco para isso. Poderíamos até estar, né? Porque o time que nos eliminou está numa semifinal, mas eu não vejo o Fortaleza brigando por isso. Eu sempre falei isso principalmente para os ADMs do portal, que eu digo que com o Ceni eu acreditava numa vaga para a Sul-Americana pela forma de jogar. Hoje eu fico na dúvida, mas ainda acredito. A saída dele, como a Mirella falou, surtou muito. Para o público ter noção, né? A gente parou de ir atrás de informação do Ceni, era quase 2 horas da manhã. 00:20, foi a hora que eu tenho até aqui salvo, Mirella. Foi na hora que eu fiz o texto da saída dele. Foi na hora que o pessoal lá da Itatiaia tinha falado alguma coisa, a gente foi atrás e, né? Foi. Enfim. Não, tá doido. A Kelly, eu acho que até hoje tá com raiva de mim por causa disso. Porque eu tava surtando real. Tipo, era 2 horas da manhã e eu surtando real porque ele estava realmente saindo do Fortaleza. E a gente tentou fazer nosso trabalho, mas tem que respeitar as diretrizes, né? Aquela lagrimazinha caindo, ninguém querendo fazer nada, ninguém querendo fazer realmente o texto, ninguém querendo fazer realmente a arte, porque tava doloroso fazer aquelas coisas. Mas, como toda era tem seu fim, chegou o final da era Ceni, a gente tem que ver os frutos positivos e os negativos também para aprender de lição, porque também houve erros, desejar para ele, como profissional. Ele fica mais próximo do objetivo dele, que todo mundo sabe que o objetivo dele maior é voltar ao São Paulo, é ser campeão pelo São Paulo. Isso é claro. E
Boa sorte para ele durante o restante da carreira dele, que eu tenho certeza que vai ser muito vitoriosa pela pessoa que ele é e pela vontade que ele coloca no que ele faz. E olhando pra gente, nós tivemos vários hiatos de pessoas importantes que passaram no Fortaleza, ou seja, mais um. Então, as pessoas passam, a instituição fica. O que a gente pode pensar é manter isso e melhorar. Porque o dia de amanhã a gente não sabe quem vai estar lá, se é jogador, presidente. Mas o torcedor vai estar acompanhando essa instituição até o dia que o torcedor não estiver mais presente na terra, mas outros estarão. Então a gente tem que pensar o quê? Acabou uma era, vamos esperar uma nova era com o Zé Ricardo, muito boa. Passando pro jogo em si, vamos lá pro jogo. Pessoal, o que vocês acham, ou o que vocês podem falar da vitória contra o CSA? Vencemos uma partida, víamos de 2 derrotas, 2 jogos em casa, teoricamente, né, porque o clássico era o mando rival, mas 2 jogos no Castelão. A vitória do CSA, quebra de tabu. O que vocês podem falar disso? A vitória contra o CSA foi uma vitória, podemos dizer que essencial. O momento para aqueles 3 pontos era o mais pesado possível. Então, nós víamos de 2 derrotas seguidas, contra o Corinthians, no Castelão, e um clássico contra o Ceará, seguido da saída do Rogério Ceni. Então, aquele momento era um momento de caos mental para toda a torcida e até para o clube em si, né? Digamos que nós não vivemos uma semana tão conturbada faz muito tempo que a gente não tem essa semana. Então, acho que, independente de como fosse essa vitória, da forma de jogar que ela seria, ela em si era mais importante. E veio com um placar bom, 2-0. Né? Nós vencemos com prioridade do CSA. Um tabu de 18 anos, não é isso? Se não me engano. Desde 2001. Era 18 anos o tabu. Isso. É um tabu considerável, já que o CSA nos acompanhou na Série C, ganhando o título da gente na final, indo para a Série C com a gente novamente e disputando o título também, ficando no caso, um título para cada um, e na Série A. Então é um embate mais que repetido nos últimos anos, né? E faltava aquele gostinho de vitória, aqueles 3 pontos para poder quebrar essa pedra no sapato, que era o CSA. O primeiro tempo em si não foi bom, na minha opinião. Não foi uma atuação de galo do Fortaleza, mas fez 2 gols. Foi o segundo gol do Edinho e o primeiro do Bruno Melo. Bruno Melo, perfeito, de cabeça. Então foi um jogo atípico do Fortaleza. Passou por muita dificuldade, né, teve chance de embalar em casa e foi, digamos que, dar o alívio, né, ter esse momento de glória depois de uma conturbação, num jogo que precisava vencer sim. O segundo tempo bem melhor, né, como o futebol é engraçado. No primeiro tempo considerado ruim, para mim, 2 gols. E o segundo tempo melhor e não conseguiu concluir. Mas foi um jogo até controlado no segundo tempo, levou uma pressãozinha básica no primeiro, mas conseguiu suportar. Mudou o esquema tático, isso é uma noção que a gente tem que abordar assim, né? O Mariano Vasquez foi titular, jogamos no 4-3-3, né? A formação que pedia, já foi utilizada, e foi, né? De maneira que não foi treinada, não teve aquele tempo hábil pela troca, que foi a corrida em si, mas deu uma cara nova ao Fortaleza. Já que estamos falando de uma nova era, iniciamos essa nova era. Vitória contra o CSA, Ceni se foi, pensar agora adiante. 3 pontos na conta do importa. Dentro disso que você falou, Ian, a mudança do esquema tático, saindo do 4-2-4 e indo pro 4-3-3, eu trouxe um dado do jogo que, ao meu ver, é muito, muito interessante. Normalmente, nos jogos do Fortaleza, é um time que finaliza muito. É um time que conclui muito no gol e que tem muita posse de bola. Nesse jogo, a posse de bola foi muito igual. 51% CSA, 49% a gente. Mas o que me assustou foi o quê? O CSA teve 16 finalizações, 5 no gol.
E o Fortaleza teve 7 finalizações e 3 no gol. Então, quer dizer, um nível de quase 50% de acerto. Para vocês, esse número de finalizações baixas, porque eu fui aqui tentar dar uma lembrada, a gente finalizou pouquíssimo contra o Grêmio e contra o Flamengo. Mas nos outros jogos sempre a gente teve pelo menos 10 a 12 finalizações, pelo menos o que eu estou lembrando aqui. Para vocês, foi a mudança do esquema tático ou foi outra coisa de jogo, a atuação de alguns jogadores individualmente? Não, eu acho que já foi mais por conta da mudança do esquema. Até porque a gente jogava com 4 atacantes, né? Ou seja, não tinha aquele meio de campo para poder dominar a bola, parar um pouco a bola, ver para onde colocar, trabalhar mais a bola, né? Não, a gente tinha aqueles 4 atacantes para poder sempre irem ao ataque e sempre finalizarem, né? Então, eu acho que eu vejo como se fosse uma mudança de esquema mesmo. Interferiu, a mudança de esquema foi tão grande que interferiu na atitude do time. É isso que você quer dizer? Pois é, exatamente. E você, Ian, o que você pode falar referente a isso? O número bar de finalizações. Creio que o esquema tático interferiu bastante nessa estatística, podemos dizer assim. Porque o time usava o 4-2-4. 2 volantes mais de avanço ao ataque, pouca marcação. Juninho e Felipe. E à frente os 4 atacantes, que eles tinham uma rotatividade muito grande. Não tinha aquele jogador fixo. Ou seja, um deles sempre tinha que retornar para fazer aquela função. Como era treinado, os 4 se entendiam muito bem, né? Como foi feita a troca para o 4-3-3, ganhou-se aquele meia, aquele camisa 10. Só que ainda não há um entrosamento muito grande nesse sentido. E eu reparei que o campo do CSA, né, o estádio Rei Pelé, não é isso? Ele não colabora nesse sentido. O gramado é um pouco ruim. O CSA jogar em casa também teve o domínio de posse de bola. O time do Rogério Ceni em si é aquele time persuasivo, aquele time que gostava de ter a bola para si, para criar jogadas. O estilo do Marconi já deu uma abdicada desse sentido, e deu a bola para o CSA, e por ser mandante eles quiseram aproveitar. Creio que a ideia foi utilizar mais da efetividade. Finalizar menos, mas finalizar com qualidade. De certa forma, funcionou. Você chegou no ponto que eu queria. Porque assim, finalizou bem menos do que em outros jogos. Foram 3 chutes no gol, em direção do gol, e 2 entraram. Então, quer dizer, um aproveitamento muito alto. Creio que essa era a ideia do técnico, né? Deu a bola pro CSA para poder realmente eles terem essa capacidade de essa intenção, digamos, né? Reversa de avançar e pegar no contra-ataque. O ideia é um pouco diferente do que vinha ocorrendo. E também outra questão. O 4-2-4 vinha sendo utilizado com 2 homens de área, muitas vezes. Sim. Não tão de área, mas o André Luiz é aquele jogador mais parado, não é aquele cara de mobilidade em si. Então, a gente fala de finalização, muitas eram por bola aérea, bola parada, com 2 homens dentro da área. Como retirou esse jogador para o Mariano Vasquez, só ficou o Wellington Paulista dentro da área. Então, o recurso bola aérea foi menos utilizado. Isso também interfere para poder cair o número de finalizações. E hoje, se tu for ver, existe alguns analistas, né, alguns aplicativos, tal, colocam finalizações e finalizações certas ou finalizações perigosas. Isso. Porque, eu vou dar um exemplo. Aqui tá dizendo que finalização 16 vezes. Mas tem finalização que o cara chutou lá da do meu campo, que foi na lua, e é contado como finalização. Só chute sem nenhuma pretensão. Mais se livrou da bola do que chutou. Pronto, nesse linha de raciocínio. Agora, eu vejo uma vitória muito importante, porque tira um peso que nós tínhamos, e sim, até tira o peso do Zé Ricardo para a estreia dele. Em falar em Zé Ricardo, eu quero já comentar com vocês e saber a concepção de vocês. Zé Ricardo chegou em festa na capital cearense, a torcida foi apoiar no aeroporto, gritar o nome do cara, mostrar
um pouco da nossa torcida. E aí, Zé Ricardo é o nome correto para vocês? Era o nome ideal para este momento? E o que vocês podem falar, expectativa desse trabalho? E se já... Não, vou segurar essa última pergunta para depois. Vai lá, arrochem aí. Não, eu não achava que ele fosse um bom nome pro Fortaleza. Simples. Por causa dos outros trabalhos que ele já fez, como no Flamengo, que ele, ao meu ver, foi o único que ele realmente se superou, fez o nome dele. Mas Botafogo e Vasco não foi tão bem assim. Ao meu ver, eu tinha como em mente o nome como o Thiago Largue, que era analista de desempenho do Atlético Mineiro e virou técnico. Então eu via ele como um técnico que ficasse ali parelho com o Rogério Ceni, até para dar continuidade ao trabalho, né? E o Zé Ricardo, e via também alguns nomes como Marcelo Oliveira e até o Barbieri, mas enfim, o Zé Ricardo era um dos nomes que eu não queria por conta dos trabalhos anteriores que ele fez. Mas como foi contratado, como já chegou, eu vejo ele chegando no Fortaleza com a recepção da torcida com bons olhos, até para dar aquela força a ele, porque, convenhamos, ele está aqui meio que substituindo, entre aspas, o Rogério Ceni, que conquistou títulos inéditos no Fortaleza. Não tem como superar ele por enquanto, né? E acho que tão cedo assim. Mas é para dar aquela força a ele mesmo, para dizer que a torcida abraçou ele. E eu espero que ele dê continuidade ao trabalho, que consiga bons jogos, boas vitórias, bom trabalho, e que ele consiga engatar um Fortaleza para pelo menos conseguir ali uma Sul-Americana. E você, Ian? Zé Ricardo. A princípio também não é o nome que eu traria para Fortaleza nesse momento. A questão não é nem nada contra os trabalhos dele que foram recentes. Eu considero até bons trabalhos. Você pegar a questão do Vasco, que ele tirou o Vasco da zona de rebaixamento, levou até 7º colocado. Eu até olhei algo nessa posição. O Flamengo também, campeão carioca. Me parece ser até um bom treinador. Mas a questão pro Fortaleza atualmente, creio que seja o perfil. Não traria pelo perfil. Como a menina falou, Rogério Ceni ainda é a estátua que fica no PC, até acho que merecia no caso. Né? Não vai ter como superar ele tão fácil. Precisamos seguir, mas eu esperava um treinador mais a nível do Ceni. Em perfil mesmo, em estilo de jogo. Eu imaginava Thiago Largue ou Barbieri. Eram minhas opções. Dorival Júnior era um nome que eu gostaria, caso a parte financeira colaborasse. Eu acho que não é o caso. É um treinador de escalão mais alto, então o valor financeiro seria mais complicado. Mas eu creio que vale a aposta. O Zé Ricardo veio de boa vontade, não é fácil chegar na situação, por tudo que ocorreu. Ele é um treinador um pouco mais contido, eu vou até chamar assim, do que o Rogério, por isso que eu não traria o Rogério. Filosofia mais de posse de bola, de ataque, que prega a ofensividade. O Zé Ricardo prega pela contenção. Então teremos outro esquema tático, talvez jogadores ganhem nova oportunidade. No caso, Bruno Melo pode ser um que teve destaque no jogo contra o CSA, enfim. Eu não sei se é o momento propício para ter essa troca toda. Estamos no meio de uma Série A, a situação não é confortável a médio prazo, né? Não são muitos pontos de diferença, mas 2 temporadas que podem complicar a gente, né? Caso tenha essa troca, e requer tempo. Todo técnico precisa de tempo para poder montar um bom trabalho. O Zé Ricardo não é diferente disso. Ele vai ter que implantar o método dele. Os caras vão ter que assimilar isso, né? Isso requer tempo. E enquanto não acostumar, o que será que vai acontecer em pontuação? Esse é o meu receio com a troca de estilo. Mas todo apoio a ele. A torcida fez bem em recepcionar no aeroporto. Aquele abraço, aquele tamo junto.
Você veio, a gente vai te apoiar ao máximo. E a Mirella falou que queimou a língua com o Rogério. A gente espera repetir a dose e queimar a língua com o Zé Ricardo. Ele faça um belo trabalho e que almejamos tanto a permanência quanto a Sul-Americana. Boa sorte a ele. Concordo contigo, eu quero queimar a língua também, igual a vocês. É difícil, aqui tá todo mundo com o mesmo pensamento, mas eu também, meu primeiro nome seria o Thiago. Meu primeiro nome. Pelo esquema que ele apontava no Atlético, é um esquema de 4-3-3, com 2 pontas rápido. É mais na cara do Fortaleza. Com um volante de saída que jogava de intermediária a intermediária. Então, esse era o treinador que eu tinha a intenção, ou o Guto Ferreira. Ver o Zé do PC, certo? Vamos chamar de Zé do PC. A Mirella falou do Flamengo. Em números, o trabalho do Zé Ricardo no Flamengo foi o melhor, mas o mais contestado também. Por quê? Porque ele tinha peças, ele tinha elenco naquela época. E foi o que eu conversei muito com algumas pessoas do Rio. O Zé Ricardo tem um receio tão grande de perder alguns determinados jogos que ele encheu o time de volante. E aí o medo de ganhar, né, o medo de perder, também ele deixa sem o medo de ganhar. E aí acabava daqueles empates sem sal. Já Vasco e Botafogo, ele pegou elencos de uma qualidade mais baixa, principalmente o Vasco na época, e conseguiu dar uma boa continuidade. Detalhe, que a gente não falou, eu vou dar um parênteses. Ele é o treinador tampão. Ele, quando iniciou a temporada, ele não foi bem. No Flamengo, ele entrou no meio da temporada, no Vasco, no meio da temporada, Botafogo, no meio da temporada, Fortaleza, no meio pro fim da temporada. Então, pode ser que essa Coca-Cola aí, o gás dela, dure até o final do Brasileiro e no início do ano não seja tão boa. Vamos colocar só assim. Só um parênteses aqui. O contrato dele é até o final do ano. Então, ele não tem realmente tempo para poder preparar um time a gosto dele. Ele vai ter que pegar o barco andando. Como ele já gostei disso. Fazer. Eu já gostei disso. A ideia da diretoria, ela passa essa impressão. Tipo assim, tu resolve aqui e no começo do ano eu procuro outro. Se tu for bem aqui, a gente te deixa. É mais ou menos isso. E algo que eu fico com receio, 2 situações que eu fico muito receio, que eu tinha até comentado muito com o pessoal no grupo de administradores do portal. Um é o esquema, se ele vai jogar mesmo no 4-2-3-1, com 2 volantes de caça, que aí quem se assemelha seriam Derlei e Gabriel Dias. E a questão de reforços, porque quando um treinador chega, ele quer pedir tempo para olhar o elenco. Mas a gente não tem mais esse tempo para olhar o elenco. Ele já tem que chegar aqui e saber as carências para tentar trazer. O que vocês podem falar sobre esses 2 pontos, esquema e reforços? Não, ele tem que jogar no esquema que ele... Na verdade, assim, ele tem que estudar o elenco, né? Ver quais os jogadores que ele tem e como ele pode usar essas armas que ele tem. Ao meu ver, é para ele poder usar o 4-3-3. E usar bem o Felipe e o Juninho. Ou então o Juninho e Araruna, não sei. Mas usar o Mariano Vasquez e os 3 atacantes. Qual foi a tua outra pergunta, Lucas? A questão das contratações, do tempo de contratação, né? Porque existe adaptação, estudar o elenco, e esse tempo está cada vez menor. Exatamente. É aquela coisa, né? A gente estava até falando sobre isso lá no grupo, que meu maior medo de trocar treinador numa época dessa é porque estamos com pouco tempo, estamos brigando para não cair. O treinador que chegar, no caso que chegou, que é o Zé Ricardo, tem pouco tempo para poder estudar o elenco, para ver qual esquema usar, para colocar a metodologia e a filosofia dele em jogo, para poder pedir contratação, para esses contratados chegarem em forma e se encaixarem no elenco. Uhum. Então, a gente está aqui apontando vários fatores que, se for realmente esperar, não vai ter tempo. Vai ter que ir correndo, isso
enquanto o campeonato tá correndo aí e a gente tem que ficar brigando para poder não cair. Então, realmente, dá aquele medo, sabe, Lucas? Você fica com o pé atrás. Eu, pelo menos, eu tô com os 2 pés atrás. Mas eu espero muito que eu queime a minha língua quanto a isso, porque realmente eu acho preocupante isso pra mim. E você, Ian? Bom, o Zé Ricardo realmente é um técnico tampão. Vou usar o seu adjetivo aí. Né? Creio que ele foi trago até mesmo por esse motivo, por ele já ter a experiência e já estar acostumado a viver situações desse estilo. O que me preocupa é o seguinte: o técnico chega, além dele estudar o elenco, ele tem preferências óbvias, né? Natural que com o trabalho dele vai amadurecendo 2 esquemas que ele prefira. É super natural. A questão é, se o elenco não for preferível aos esquemas dele, o que ele vai fazer? Porque ele vai implantar o que ele conhece, o que ele entende de futebol. E se ele não tiver as peças para implantar? Exatamente. Ele vai chegar agora, no meio da temporada, com um elenco que não foi ele que montou. Um elenco que não foi ele que deu nenhum detalhe. Faça isso aqui. Ele não disse nada. Ele chegou com o barco em andamento. Aliás, só te interrompendo um instante. O primeiro nome que ele pediu já não vai vir mais, que era o Erlen, né? Então já começa... Ele já começou com uma derrota, entre aspas, né? Vou colocar assim. Realmente de trazer um técnico a curto prazo, andando, um barco andando. Porque ele não vai ter a voz ativa dentro do clube para poder dizer. Porque se ele disser assim, olha, o elenco tá ruim, eu quero um elenco novo. Vão trazer? Não vão. É impossível, é inviável. Então ele vai ter que trabalhar com o que ele tem. Com 2, 3, 4 ressalvas que ele possa conseguir trazer. E já pediu um que não vai vir. Então já é realmente preocupante para ele. Porque ele vai enxergar carências que o Rogério não enxergava. Cada um tem uma coisa diferente. Então se ele disser a diretoria, eu quero 6 reforços. Fulano. Vão trazer? Difícil. Ele vai especificar. Até porque na Série A a gente não pode trazer mais 6. Agora o número é menor. Existe um limite. Então você vai ter que ir aonde? Série B ou Série C? Será que tem peça de qualidade para se encaixar? Será que vai ser fácil as negociações? Se procurar direitinho, tem como pegar, né? O problema mais é o dinheiro. Pronto, se vão ter dinheiro. Tem. A gente mesmo tava brincando lá, até você comentou, visto, tá cheio de diretor de futebol. Porque num instante a gente levantou 4, 5 nomes de jogador de lateral e zagueiro, num instante. Agora a questão é, será que vai chegar lá com o Cacau pra trazer o cara? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que tá doido pra trazer o Liger. A gente tem a bala pra chegar no Red Bull hoje e pagar a multa pro Liger vir? Não tem. Então creio que esse é o problema. É o técnico chegar, se adaptar e querer o elenco da maneira dele. Digamos que essas peças que ele pretende não venham. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar o esquema preferível dele com as peças que não tem, digamos que o elenco não bata com a ideia de futebol dele. Ele vai se adaptar ao esquema do elenco. Tem técnico que não faz isso. Que tem os esquemas dele e não abre mão. Eu quero jogar assim, e se não for improviso fulano, não quero saber. Esperamos que ele tenha consciência, primeiro que tudo se encaixe, que ele consiga as peças e que a ideologia do elenco bata com a dele. Isso é o preferível. Caso não, que ele se adapte ao elenco. Ele não tem tempo para poder estudar e modificar tanto. Ele tem que pegar um pouco da base que foi feito e alterar pequenas coisas. Com as partidas, vai evoluindo. Mas não tem como chegar, o time era no 4-2-4, agora eu quero 3 volantes. Joga aí com uma semana no formato do Brasil, que é jogo quarto domingo, o tempo para treinar é curto, viagens gastantes, não tem. O treino é reduzido, ele vai ter que correr contra o tempo. E isso realmente dá medo. Então vamos encerrar esse programa, certo? Eu quero as considerações finais de vocês. Antes das considerações finais, eu vou fazer uma brincadeira, certo? Que era o medo de todo mundo. A gente falava que com o Rogério contra o Santos a gente ia levar uma goleada. Eu acho que essa goleada já não vai acontecer com o Zé Ricardo, viu? Mas
Faça os considerações finais, Ian. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O que você pode complementar esse programa, o 17º, Resenha 1918? Bom, eu agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui, meu terceiro podcast, certo? E eu quero fechar minha participação primeiro dizendo que, sobre o Rogério, eu chorei no texto que ele fez, só para deixar claro, que foi uma despedida, assim, tocante, por ser meu ídolo de infância, em primeiro lugar, e chorei. Aquele texto realmente me abalou muito. Acho que todos, né? Mas um gosto especial para mim. Segundo, desejar sorte demais ao Zé Ricardo. A gente tá comentando aqui de perfil, de estilo de jogo, mas nada contra ele. A gente espera muito que seja coisa da nossa cabeça, que seja só aquela preocupação, mas que tudo dê certo. Ele é um profissional muito bom, ele entende de futebol, então todo o sucesso do mundo para ele, que ele desenvolva aqui um trabalho magnífico. Terceiro, eu queria pedir aos nossos ouvintes aqui para seguir a minha página. Para quem não sabe, eu sou dono de uma página do Tricolor também, a Leon News 47, e estamos quase chegando a 3K, né? Página recente, está com em torno de 3 meses e cresceu rápido. Que continue assim e eu espero contar com a ajuda de vocês, certo? Enfim, é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. Quando precisarem de uma opinião assim mais pesadinha, né? Mais consciente, estamos aqui. Valeu, obrigado. Valeu. E aí, Mirella, quais são as considerações finais desse programa? Primeiramente, eu ainda estou com medo de pegar o Santos. Digo mesmo. Pra mim era 10 lá dentro do gol e pronto. Ficava lá. Mas, como o Ian falou, aquelas palavras que o Ceni usou na carta que ele colocou foi emocionante. E aquele até breve me deixou esperançosa que ele volte pro Fortaleza algum dia, né? Para poder comandar uma Libertadores, quem sabe, né? Mas a gente reza por isso. Mas brincadeiras à parte, que ele consiga fazer um belo trabalho, que ele consiga almejar alcançar mais os seus objetivos, enfim, que ele se dê bem nessa carreira nova dele, que tá no comecinho, mas que eu vejo com bastante sucesso para ele. Pro Zé Ricardo, eu espero queimar minha língua com ele novamente, igual que eu fiz com o Rogério Ceni, que ele consiga fazer um bom trabalho aqui no Fortaleza e que ele consiga deixar a gente ali na Série A ainda e que ele realmente possa fazer um bom trabalho e consiga almejar também os objetivos aqui no Fortaleza. E agradecer, né? Tô aqui doentinha, mas participamos e Firme e forte. É isso. Firme e forte. Para encerrar, eu vou primeiro desejar muita sorte pro Zé Ricardo, o Zé do PC. Quero que ele faça um grande trabalho, que ele nos leve a uma Sul-Americana. Se não, nos mantenha na Série A, já é um grande trabalho. Toda a sorte do mundo, todo o apoio do mundo. Já começando na nossa página, apoiando, colocando vídeo, foto, para ele sentir bem recepcionado. Ao Ceni, um obrigado. Seu nome está na história do Fortaleza. Siga sua vida vencedora, que você sempre estará guardado aqui conosco. E, novamente, bater, diretoria, paz, todos, exclusivamente presidente. Não, vamos lá. Marcelo, Desidério, Doutor Armando, todo mundo que faz a diretoria do Fortaleza, Daniel de Paula, Sérgio Papelim, a parte do futebol, nossa parte do marketing, tudo. Olha o futebol feminino, tentem aproximar o futebol feminino do masculino. Vai ter a Fares Lopes agora, porque não tenta fazer jogos casados, feminino e Fares Lopes, cobra ingresso baratinho, cria-se uma atração. Novamente estou nesse apelo. E fechar o programa agradecendo aos nossos ouvintes. Sigam as páginas do portal,
passe os feedbacks, por favor, que é muito importante. Esse novo projeto que a Mirella falou no início do programa são 2 podcasts semanais a pedido de vocês. A gente escutou e vamos tentar fazer. Então isso nos envaidece demais, esse pedido de vocês. Então vamos tentar sempre acatar dentro da medida do possível o anseio da nação tricolor. Estamos firme e forte, a página chegou a 25k. Obrigado, nação. Tamo junto aí, até o próximo programa. Valeu, fui! A torcida tão leal, meu tricolor de aço. Receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço.